Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Voltamos com o Jornal da Rede Alesp nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Seguimos aqui com mais informação sobre o Legislativo Paulista e também conversando com os especialistas. E temos uma entrevista já nesse início de segundo bloco. A gente conversa com o economista Igor Macedo, de Lucena, e a gente fala sobre os impactos na economia brasileira com o fim do auxílio emergencial. Bom dia, Igor. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Bom dia, é um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre essas mudanças que vão ocorrer no final de dezembro e início do ano que vem. Pois é, Igor, muitas pessoas foram beneficiadas com o auxílio emergencial. E eu gostaria que você começasse falando para a gente os principais impactos na economia nesses últimos meses com o auxílio emergencial. Olha, é importante a gente iniciar dizendo que quando a economia brasileira sofreu os primeiros impactos do coronavírus, a gente está falando aí final de fevereiro, início de março, existia uma tendência de queda do PIB da economia nacional por causa das medidas de distanciamentos sociais, lockdowns, por volta de 9% do PIB, né? Então a gente teria um decréscimo aí que, segundo órgãos como o FMI e o Banco Mundial, a gente estaria perdendo quase 10% da economia nacional em um ano. O que a gente vê hoje é que essas previsões não foram atingidas. A gente provavelmente vai encerrar o ano com um PIB negativo de aproximadamente 5%, ou seja, quase metade do previsto. E o que a gente analisa é que grande parte dessa suavização da queda na economia nacional se deu pelas medidas emergenciais. Então, a gente está falando do auxílio emergencial de inicialmente R$ 600 e logo depois a sua continuação com R$ 300 até agora, final de dezembro, e também outras medidas como o Programa de Proteção ao Emprego, que serviu para a manutenção de empregos, onde hoje a gente está na casa dos 14% do nível de desempregados, mas se a gente não tivesse esse programa, a gente estaria olhando para algo próximo dos 25%, ou seja, um quarto da população economicamente ativa, o que seria desesperador para a economia nacional. E também tivemos outras utilidades, como o diferimento de impostos, também foi muito positivo para a economia nacional, as empresas conseguiram ter um fôlego. E todos esses conjuntos de medidas econômicas que custaram caro, né? A gente viu esse custo por volta de 850 bilhões de reais esse ano, um déficit muito grande das contas públicas nacionais, fizeram com que a economia ainda conseguisse ter um resultado mais suave do que a gente esperava. Eu acho que, apesar dos gastos com déficit, da substituição e o apoio aos estados com recuperação de impostos, como o ICMS e o ISS, se essas atividades, se esses projetos não tivessem sido executados, o custo econômico para o Brasil, para as famílias e para as empresas seria muito maior. Agora, Igor, nós estamos em um momento também de reaquecimento econômico em muitos setores. O auxílio emergencial para o comércio local e para a economia local é muito importante. Eu queria que você falasse, então, quero que você fale sobre essa questão de ajuda para a movimentação do comércio, como isso aconteceu até então e o que pode vir a acontecer com essa suspensão do auxílio emergencial. Olha, é fundamental a gente entender que, principalmente o comércio popular, conseguiu se manter vivo, eu não diria nem com lucro, eu acho que a palavra é vivo, com o auxílio emergencial. A impossibilidade das pessoas realmente trabalharem, então o governo federal, ao injetar diretamente esses recursos na conta das pessoas, deu para elas uma capacidade de sobrevivência. Então isso teve efeitos muito diversos. Na região sul e sudeste, a gente teve uma sobrevivência de empresas e basicamente um boom em alguns setores. Então, quando a gente está falando de construção civil, imóveis, setores mais intensivos dentro da indústria, a gente está vendo um aquecimento muito grande ao fato de que várias matérias-primas não estarem suprindo a necessidade das indústrias. Então, já há até um efeito disso nos preços. Por outro lado, parte do comércio e serviços ainda patina um pouco, serviços mais.
as pessoas ainda não voltaram a adquirir todos os tipos de serviços. Então, a gente está vendo a economia um pouco desbalanceada. Mas, apesar desse desbalanceamento, ah, é essencial está sendo essencial essas medidas de auxílios emergenciais, porque quando a gente olha na realidade, as empresas não estão conseguindo ainda retomar o índice de emprego e de contratação que tinha antes da pandemia. Apesar da gente estar tendo recordes de novos empregos com carteira assinada sendo gerados, a gente teve uma perda muito grande. Isso é um fato já correto. Quando a gente analisa o auxílio emergencial em regiões do Norte e Nordeste, onde, principalmente do interior, onde você tinha uma média salarial de R$ 150 a R$ 200, oriundos do Bolsa Família, as pessoas começaram a ganhar 600, a gente viu um boom em pequenas cidades do interior, porque a renda média basicamente quadruplicou, quintuplicou. E essas cidades estão vendo uma retomada muito grande econômica, o que é muito positivo. O que é o grande medo e a grande situação é como é que essa situação vai ficar se o auxílio emergencial e essas outras medidas de proteção ao emprego junto às empresas forem imediatamente retiradas. O que a gente prevê, dentro do ponto de vista econômico, é uma tragédia. A gente veria a economia voltaria a parar, os setores que estão ruins ainda de comércio e de serviços estancariam, cairiam muito mais, e a indústria, que já melhorou bastante, voltaria a patamares durante o período de crise, patamares muito ruins. Então, a gente gosta de dizer que, apesar do auxílio emergencial ter sido feito dentro de um orçamento paralelo até o final do ano, por causa da pandemia, a pandemia não acabou, a pandemia vai continuar pelo menos pelos próximos 3 meses. E como o orçamento da União ainda não foi votado, existe algum tipo de brecha fiscal que a gente pode analisar retirando benefícios de setores que recebem isenções tributárias, pelo menos para a gente continuar pelos próximos 3 meses o auxílio emergencial. E a continuação dele, eu não digo que não é uma opção, eu acho que é uma necessidade. Senão nós vamos colocar basicamente na rua da amargura, por assim dizer, milhões e milhões de brasileiros e várias empresas que estão faturando e estão dependendo da economia basicamente por causa da existência do auxílio emergencial. Se eu dissesse para vocês a economia está já totalmente recuperando, hoje isso é uma afirmação relativamente falsa, porque ela se recupera com a existência do auxílio emergencial, já que a pandemia continua. Então, o momento certo talvez seja retirar esse auxílio a partir do segundo trimestre do ano que vem, onde você já vai ter uma questão de vacinação sendo colocada e a economia retomando pelas suas próprias pernas, não por uma necessidade de existência do próprio auxílio. Igor, muito se tem falado, principalmente o governo federal, com relação ao déficit das contas públicas, se esse auxílio permanecer, se for prorrogado. Qual que é a sua análise e a sua visão sobre esse aspecto? Sobre essa fala, né, do governo federal? Olha, o auxílio emergencial, ele efetivamente ele impacta as contas públicas, não há como a gente dizer que ele não impacta. Porém, a gente tem que fazer uma análise dupla aí. Primeiro, do ponto de vista internacional, várias nações, como os países da União Europeia, Canadá, Estados Unidos, Coreia do Sul, Índia e China, vão continuar com os auxílios fiscais e monetários, apesar do aumento da sua própria dívida pública. Isso significa que, do ponto de vista internacional, os patamares serão alterados, né, de uma certa maneira. E o caso do Brasil, apesar da gente estar se aproximando de 100% do PIB, eu não vejo isso como um problema em curto prazo em si só. Eu acho que é possível a gente expandir esses gastos fiscais no curto prazo para manter esse auxílio, se, como contrapartida, nós aprovarmos a reforma tributária, a reforma do Pacto Federativo, a reforma emergencial, a reforma da máquina pública. Por quê? Porque se a gente faz essa expansão fiscal agora no curto prazo, por uma questão de sobrevivência da economia nacional e das famílias, você realmente repassa para o mercado uma situação de insolvência, talvez não insolvência, mas de descontrole fiscal. Mas se ao mesmo tempo você refaz e você avança com as reformas estruturais do Brasil de longo prazo, você sinaliza para os mercados que, no longo prazo, a razão de vida PIB vai crescer, porque esse auxílio efetivamente vai acabar, e as contas públicas vão estar em ordem.
Então, se a gente fizer essas duas análises ao mesmo tempo, é possível a gente aumentar gastos no curto prazo e resolver o problema do auxílio, não prejudicando a economia real nos próximos meses, mas passar a confiança para os investidores que, dado que foram feitas as reformas e que elas serão aprovadas, no curto e longo prazo as coisas, a conta pública vai melhorar para o Brasil. Então, isso acalmaria os mercados, tornaria para o governo federal uma situação bem mais tranquila nos próximos anos. E como que a gente faz, então, essa análise quando se tem esse impacto negativo das contas públicas, das dívidas públicas? É preciso manter o programa para auxiliar essas pessoas que perderam renda? Como equalizar essa questão? Me parece ser difícil nesse momento. Eu acho que o ponto de vista aí é uma análise muito mais política conjuntural do que basicamente financeira. Do ponto de vista de emissão de títulos e de captação no mercado, o Brasil ainda tem espaço fiscal para isso. Ou seja, é possível fazer. O problema é o efeito imediato. A partir do momento que a gente coloca esses auxílios pelos próximos 3 meses, você vai ter uma pressão sobre a curva de juros futuros, porque vai ser visto o Brasil como criando descontrole fiscal. Então, a partir do momento que é anunciado isso, tem que ser anunciado basicamente no mesmo dia toda uma articulação política a nível federal para que as reformas de longo prazo sejam votadas e aprovadas. Se isso ocorrer, a gente consegue tomar esses recursos do ponto de vista fiscal com investidores pagando juros baixos, tendo em vista a visão de longo prazo, que seria o Brasil reacomodar suas contas públicas num cenário que pode voltar ao superávit fiscal daqui 2, 3, 4 anos. Então, eu gosto de dizer que, do ponto de vista conjuntural, tudo que a gente teria que adiar nos próximos 5, 6 anos de reformas que o Brasil tem que fazer, ele tem que fazer agora. A capacidade dele fazer agora vai determinar também a capacidade de manter os auxílios emergenciais pelos próximos 3 meses. Essa é a verdade. Igor, a gente ouve ultimamente também se falar em orçamento de guerra que está em vigor. Para quem está em casa agora, vendo e ouvindo a gente, você pode efetivamente contextualizar para eles esse momento e quais os impactos, então, econômicos agora? Bom, o orçamento de guerra foi uma utilidade, uma espécie de orçamento paralelo criado pelo governo federal para que todos os programas emergenciais econômicos e também para a compra de vacinas, respiradores, tudo relacionado ao coronavírus, fossem alocados nesses recursos. Ele forma um sistema muito mais rápido e prático de compra de gastos públicos e de realocação de recursos para estados e municípios. Por outro lado, ele só pode existir, por enquanto, já que é uma lei federal, até o final deste ano. Significa que ele também não pressupõe o teto de gastos, ou seja, ele tem despesas correntes que até então podem ser alocadas e basicamente é composto por recursos de títulos da dívida, ou seja, nós aumentamos as nossas dívidas públicas para criar um orçamento de guerra e fazer toda a defesa da economia nacional contra o coronavírus. Isso é todas as nações, seja pelo orçamento original ou por orçamentos paralelos. O problema é que esse orçamento ele vai acabar no dia 31, e esse é o grande problema, ele acaba no dia 31 de dezembro desse ano, mas a pandemia continua nos próximos anos. A ideia de que uma vacina estaria disponível ainda esse ano e que os efeitos econômicos da pandemia não iriam existir, infelizmente não ocorreu. Então, eu não acho que a gente consegue realocar o orçamento paralelo para o próximo ano. Talvez eu acho que o mais correto seja alocar essas despesas extras dentro do orçamento geral da União. E eu acho que também é uma visão positiva, porque o orçamento de guerra, o orçamento paralelo, levaria aos investidores uma visão de que não haveria limites para os auxílios emergenciais para o próximo ano. Eu acho que isso tem que estar muito bem definido, que vai ser basicamente enquanto a gente não tiver uma programação de vacinação efetiva. Por isso que eu acredito que o orçamento de guerra, por mais positivo que ele tenha sido, ele não deve ser continuado para o ano de 2021. Igor, nós estamos falando justamente nessa questão de 2021, em que momento a economia vai retomar efetivamente. Nós não podemos afirmar um dia, um momento, se no começo do ano, se no meio do ano.
Mas, para os economistas, qual a visão de 2021 com relação à economia brasileira e, talvez, o que quem está em casa queira saber no bolso, no nosso bolso? Do ponto de vista macroeconômico, a gente vai ter provavelmente um crescimento no próximo ano entre 2,5% e 3,5%. Isso significa que a gente não vai conseguir compensar a queda de 5% ainda esse ano, apenas em 2022. Entretanto, será um ano de retomada. A partir do momento que as vacinas estarão sendo distribuídas, basicamente você vai ter um relaxamento muito mais forte das medidas de proteção e as empresas e os investidores vão ver que no longo prazo vale a pena voltar a investir em fábricas, aumentar a produção de lojas, contratar novas pessoas, porque eles sabem que medidas de distanciamento não serão mais necessárias. Então, o que a gente pode ver para 2021 é um cenário de retomada, não há outra possibilidade, não só no Brasil, como em todo o planeta. E o Brasil termina se utilizando do cenário de retomada internacional para também aumentar suas exportações. Isso leva o Brasil como um puxador de vendas e exportações, e isso impacta muito fortemente na economia nacional. A gente não consegue cravar uma data específica, mas eu acho que essa retomada a gente vai sentir com força a partir do segundo trimestre de 2021. Então, a gente está falando aí, quando começar o meio do ano, início o meio do ano, eu acho que vai ser um ponto de inflexão muito grande para a economia nacional. E a gente espera que não hajam outros contratempos. Eu acho que o maior desafio agora é ter essas vacinas no Brasil e os estados realizarem as logísticas para que, basicamente, a confiança dos investidores volte, com a confiança dos investidores, a gente vai ter dinheiro circulando na economia, mais pessoas sendo empregadas, e aí a gente realmente tem uma retomada. Então, eu acho que a gente está falando segundo trimestre, meio do ano, é quando a economia efetivamente vai estar voltando. Vai ser uma retomada, sim, mas a gente não vai conseguir repor tudo que a gente perdeu nesse ano. Isso aí só em 22. Você está projetando, então, segundo semestre de 2021, 2022. Há alguma Exato. possibilidade, então, nos próximos 2, 3 anos, da economia voltar ao que era antes da pandemia, que havia um certo crescimento? Ou, assim, melhor a gente esquecer o que aconteceu antes da pandemia e ir pensando dia após dia? Não, eu acho que do ponto de vista estratégico e estatístico, a gente tem que manter essa análise sim, de dados. Eu acho que em 2022, com certeza, a gente já tem recuperado o que a gente perdeu na pandemia e voltamos a crescer do ponto de vista real. Mas isso só vai ter, como eu posso dizer, um crescimento robusto se ainda em 2020 nós, como sociedade, entendermos e pressionarmos o Congresso Nacional para termos as reformas tributárias, a reforma do Pacto Federativo, a reforma da máquina pública. Sem essas reformas, a gente vai ter ainda crescimentos pífios. Então, é necessário que essas reformas sejam colocadas agora, sejam passadas para que esse movimento de retomada seja grande e a gente possa colocar um ponto final nessa crise econômica da pandemia de 2020. Igor, outras questões também aqui que aparecem, né, quando a gente fala em economia, principalmente aqui no estado de São Paulo, se tem a questão do agronegócio, né? É um estado muito vasto e com a economia e com o agro crescendo muito. E nós ouvimos no começo da pandemia, no meio da pandemia, o setor do agronegócio dizendo que vai impulsionar e tem impulsionado a economia no estado de São Paulo. Queria que você analisasse essa questão aqui em São Paulo do agronegócio, o quanto realmente ele é esse ponto central de crescimento da economia por aqui. É fundamental. Acho que o agronegócio em todo o Brasil, em especial no estado de São Paulo, foi quem segurou a economia nacional. Primeiro, porque é uma atividade essencial, a gente não poderia parar de fazer a produção agrícola para a subsistência de todos os brasileiros. E segundo, porque com a crise, de uma maneira geral, os investidores internacionais correm para o dólar e o dólar sobe. E com a subida do dólar, fica muito competitivo o produto brasileiro. E com isso, a gente viu um grande fluxo de exportações de commodities agrícolas para outras nações, o que fez com que muitos recursos entrassem no Brasil e os empresários, agricultores e a indústria agrícola pôde expandir sua produção, pôde, como é que eu posso dizer, realocar recursos em outras partes da economia.
Então, se a gente pode dizer o seguinte, quem foi que segurou as pontas enquanto toda a economia estava parada, foi o setor agrícola. Lembrando que o Brasil é uma espécie de celeiro do mundo, nós temos a maior capacidade de produção agrícola por várias colheitas no mesmo ano, e nós exportamos para grandes nações como Estados Unidos, União Europa e China, em todos os setores, sejam frutas, flores, corte, gado, frango, e essa capacidade é fundamental. Acho que o Brasil vai continuar sendo um campeão internacional do ponto de vista agrícola, e sem dúvida isso segurou muito a queda na economia brasileira, em especial no estado de São Paulo. Nós sempre perguntamos aos especialistas que vêm aqui ao Jornal da Rede Alesp falar sobre algum aspecto de como eles, enquanto pessoa, estão passando pela essa pandemia e o que para eles ficou de latente. Então, para você, Igor, qual a análise que você faz da pandemia para você como pessoa, não como economista? Olha, como pessoa é uma situação muito complicada, né? A gente se preocupa muito com os nossos familiares, principalmente o pessoal mais idoso. Minha família toda pegou coronavírus. Basicamente, a gente não teve nenhuma fatalidade. A única que teve foi o avô da minha esposa, que realmente faleceu. Não sei se decorrente do corona, não conseguiu ser diagnosticado, mas por outras questões. Mas perdemos pessoas queridas que estavam com a gente. E o que a gente acha que foi um momento de repensar, do ponto de vista como pessoa, como a gente trata o nosso dia a dia, né? Acho que a gente tem que pensar um pouco mais na felicidade das pessoas, como é que a gente trata o outro ser humano que está do lado, que antes da pandemia todo mundo vivia um mundo muito corrido, onde não apreciava as pequenas coisas da vida, como estar com sua família, brincar com seu filho. E eu acho que a lição que fica para todo mundo é aproveitar um pouco mais a vida e os aspectos pessoais entre nós, porque quando acontece uma tragédia como essa que a gente não consegue basicamente explicar, e eu falo até isso do ponto de vista científico, que a gente não tem características do que está ocorrendo, a gente só vai saber isso com cientistas daqui 2, 3 anos, a gente coloca em perspectiva as necessidades humanas. Eu acho que o que ficou é isso, como a gente coloca em perspectiva as necessidades de todos nós. Perfeito. Esse é o Igor Macedo de Lucena, economista. Quero te agradecer, então, pela sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, com um tema tão importante que é a economia. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês, e é um prazer falar para a Alesp e para todas as pessoas no estado de São Paulo. Um abraço. Abraço, bom dia por aí. O governo de São Paulo recebeu 600 litros a granel, que correspondem a 1 milhão de doses da vacina Coronavac. Com a remessa de quinta-feira passada, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, membro da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, informou que o Estado passa a contar com 1.200.000 doses da vacina contra a Covid-19. O parlamentar explicou que esta foi a segunda remessa que chegou no país. A primeira, com 120.000 doses prontas. O Estado deverá receber, no total, 46 milhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para aplicação e 40 milhões em forma de matéria-prima para produção, envase e rotulagem em fábrica do Instituto Butantan. O deputado Edmir Chedid explicou ainda que a vacina granel foi acondicionada em 3 bags de 200 litros cada, colocados num equipamento refrigerado a temperaturas entre 2 e 8 graus Celsius. Agora a matéria-prima será envasada pelo Butantan em frascos multidoses, conforme a configuração utilizada nas campanhas de vacinação realizadas pelo Programa Nacional de Imunizações, o PNI. O lote ainda passará por testes que deverão aferir e validar a qualidade da vacina e do processo produtivo. As demais remessas chegarão no decorrer das próximas semanas. E a grande expectativa, para o final do ano de 2020, para o início de 2021, da vacinação aqui no estado de São Paulo e também em todo o Brasil. Mas agora seguimos com mais entrevistas aqui no Jornal da Rede Alesp. A gente conversa agora com a Andréa Deis, professora e gestora de carreiras. Ela fala como manter a empregabilidade
no meio dessa segunda onda da pandemia da Covid-19. Boa tarde, Andréia. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar com vocês. Estou bem, desejo que todos estejam bem também. Sim, aqui estamos bem. Andréia, nós falávamos mais cedo com um infectologista e ele dizia que não necessariamente o Brasil está nessa segunda onda, porque ainda permanece na primeira, mas é preciso, né, que as pessoas se cuidem para que as coisas não piorem. Nesse momento de incerteza, como que a gente pode falar para quem está ouvindo, vendo a gente, sobre essa questão de empregabilidade e manter os seus empregos, seus postos de trabalho? Eu também concordo com o doutor, eu acho que mal passamos pela primeira onda para falar numa segunda onda, mas pensando em empregabilidade, o que eu tenho dito muito é que ninguém consegue emprego ou consegue manter o seu trabalho isolado. Então, o primeiro critério é não se isolar, estar atento aos relacionamentos, seja de uma forma à distância, digital, ou seja, por WhatsApp, ou seja, o contato hoje é um dos critérios mais importantes, né? O contato, o relacionamento hoje é um dos fatores mais importantes para a empregabilidade. Eu costumo dizer que ninguém compra o que não conhece, o que não está na prateleira. Então, para você se manter empregável, existe duas premissas básicas. Você precisa estar à venda, você precisa estar numa prateleira, as pessoas precisam saber o que você faz e você precisa estar se relacionando com o mundo. Isso não significa que você precisa estar presencialmente. Existe uma forma de você fazer isso à distância. Mas o que é muito importante? Não se manter isolado. Professora, então a senhora falou sobre essa questão de não se manter isolado e nós temos aí, então, as tecnologias que nos ajudam nesse processo. Ficou muito mais latente em vários setores da sociedade esse uso da tecnologia e para o emprego também. Não só pelo uso das plataformas, como nós estamos fazendo aqui essa entrevista com a senhora, mas também desse networking, né? Dessa rede de encontros de profissionais. Gostaria que a senhora comentasse sobre isso. Você sabe que, ouvindo a sua pergunta e esse comentário, né, não tem como falar sobre o assunto sem falar de transformação digital e da pessoa 5.0. Inclusive, o Brasil, né, tem um projeto, junto com o Ministério da Ciência e da Tecnologia, que chama Brasil 5.0, que está extremamente latente e preocupado com essa vertente da transformação digital. E essa pessoa 5.0 seria essa pessoa conectada, né? O que acontece? Ontem mesmo eu estava falando com algumas pessoas que estão com dificuldades, e as pessoas, elas trazem essa dificuldade como um ponto, né? Eu não tenho contato, né? E algumas pessoas estão falando no novo normal, e eu não gosto dessa terminologia, né? Ao invés de usar o novo normal, eu diria, estamos vivendo um presente que nós achávamos que ia viver daqui 10 anos, né? Que estaríamos passando por isso daqui, sei lá, 7, 10 anos, e isso se antecipou com a pandemia. Então, essa nova forma de se comunicar, justamente, né, se a gente pegar, existem redes sociais, por exemplo, voltadas ao trabalho, por exemplo, o LinkedIn, uma ferramenta importantíssima, só que existe aquilo, né, contato, vínculo e relacionamento. Essas redes, se eu for pegar assim, num contexto geral, elas não trariam este vínculo, né, que seria essa proximidade da pessoa com o eu, mas ela te coloca na prateleira. E a partir do momento que essas redes te colocam na prateleira, você tem como acessar as pessoas ou os tomadores de decisão nas empresas. Então, mais do que qualquer coisa, não adianta falar é um novo normal, é um presente que não volta. E deste presente que não volta está essa lacuna que é a transformação digital e a pessoa 5.0. E essa pessoa 5.0, ela precisa estar conectada com novos valores, novas competências, novas habilidades, para que ela se mantenha empregada. Porque esse índice de crescimento do desemprego, ele não veio só com a pandemia, ele já vinha numa crescente. Então, essa ressignificação dessas competências e dessas habilidades é extremamente importante para se manter essa empregabilidade, e não só agora, eu diria de agora para o futuro. E essa lacuna que está distanciando as pessoas desta empregabilidade, até na forma de se promover. Por exemplo, a forma de fazer currículo hoje é diferente, a forma de você se representar numa entrevista é diferente, a comunicação mudou. Isso tudo são competências e habilidades
que nós precisamos estar atentos para o hoje, porque é isso que vai garantir não só o crescimento econômico do país, mas das pessoas, trazendo dignidade para essas pessoas nesse estado presente em que o país, que o mundo, né, vive. E o entorno, professora, também impacta diretamente em como nós, pessoas, vamos nos colocar diante dos outros. A senhora falou aí sobre competências e novas habilidades. Eu imagino que habilidades socioemocionais estejam muito em voga, né? Eu diria, né, eu estava escrevendo um artigo agora, que eu gostaria muito de publicar aí no início do ano, e que fala justamente sobre essa importância, né? Inclusive, eu estava neste momento, um pouquinho antes, fazendo essa avaliação dessa lacuna, e existem poucos estudos que aproximam isso, né? Transformação digital, novas competências, e as pessoas falam muito, olha, não tem trabalho. Eu não diria isso, não tem trabalho, eu diria o trabalho mudou, a forma mudou, a abordagem mudou. Hoje ele se apresenta com novas oportunidades, novas formas que demandam de novas competências e habilidades. Então, a forma hoje, se a gente pensar nos sócios, né, nas competências socioemocionais, a gente tem que pensar o quê? Na sociedade 5.0, esses dias me fizeram a seguinte pergunta. Professora, mas qual que é a grande diferença da indústria 4.0 para a sociedade 5.0? Essa diferença que precisa se falar mais é justamente a humanização desta industrialização, dessa robotização. Nós vamos precisar nos destacar do que hoje a tecnologia faz com muita facilidade. O que ela não faz, ela não se cria sozinha, então precisa da pessoa. Mas a gente precisa de pessoas capazes e com novas habilidades para poder fazer com que isso ele gere exponencialmente também novos postos de trabalho. Para isso, as pessoas vão precisar ganhar novas competências e novas habilidades. Então, a comunicação, como eu falei, ela muda. As sócios emocionais, por exemplo, você vai para uma entrevista de trabalho e aí você fala, poxa, estou há 2 anos fora do mercado. Não, não estou há 2 anos fora do mercado, né? O que você fez? Porque provavelmente você fez muitas coisas na informalidade que você não conseguiu constatar. E essa informalidade hoje representa de mais de 55% da fonte de renda do nosso país. Então, essa informalidade, ela é um novo presente. Então, numa forma de abordar, por exemplo, ao invés de eu fazer um currículo tradicional, eu posso fazer um portfólio de talentos. Ao invés de eu me apresentar e de repente apresentar um diploma, um currículo, eu vou vender para as pessoas o que eu sei fazer. Então, qual a minha habilidade? Como eu posso atender uma necessidade hoje? Então, essa comunicação mudou e a gente precisa falar mais para reposicionar essas pessoas resgatarem a dignidade que é merecida por cada um de nós. E essa sua fala, professora, é muito interessante no sentido que as pessoas precisaram também olhar um pouquinho mais para elas e entender quem eu sou no meio do trabalho, no meio do campo de trabalho, na minha empresa, no meu setor de atuação, porque muitas vezes as pessoas não conseguiam responder, e eu digo por mim também, quais são suas habilidades? Se alguém te pergunta isso de bate-pronto, às vezes as pessoas não sabem dizer ou não sabem se colocar. E me parece isso, né? Você, nesses meses, além de ser tecnológicos, de olhar para si e entender quem eu sou no meio do trabalho. Quais são as minhas qualidades e quais são os meus defeitos e como as minhas habilidades podem ajudar nesse momento o processo todo. Não sei se eu faço a leitura errada, mas me parece ser um pouco isso. Você me arrepiou agora, me deixou emocionada, porque nós somos criados, principalmente em países em subdesenvolvimento, para fazer coisas e não para ser. E o que você disse é exatamente isso. Nós somos condicionados a entregas, a deliveries, a fazer coisas, a cumprir regras, e não a buscar autonomia. E pode perceber que sempre que a gente, às vezes, quer exteriorizar e falar, olha, eu sou assim, eu sei fazer isso, as pessoas tinham uma leitura como, você é prepotente, você, né? E não é isso, né? Hoje, cada vez mais, se pega, não me importa o que você faz, porque cada vez mais a tecnologia vai fazer o operacional. Então, cada vez mais vai se demandar essa inteligência do que você é. E isso que você falou, eu entro em sala de aula, né? Adoro dar aulas, e o maior conflito que eu tenho com os meus alunos é quando eu pergunto qual o seu talento. O que eles me respondem? O currículo deles. Olha, eu me formei nisso, eu faço isso. Eu falei, eu não estou perguntando o que você faz.
ou que esse mundo, como você disse no início da entrevista, né? Ou que esse mundo externo falou para você fazer. Eu estou te falando qual é o seu talento, qual a sua habilidade, aonde você faria com o menor esforço, você teria o maior resultado. Mas nós não fomos criados para ter autonomia, né? A gente não foi criado, a gente foi criado para obedecer ordens, né? Para cumprir tarefas, para estar no operacional. E hoje esse operacional cada vez mais vai ser feito pela transformação digital, ou seja, pelo computador, pela robotização, pela industrialização. Por isso que demanda dessa troca do pensar agora. Não é mais só o que você faz, é o que você é, né? Qual o seu talento? E essa pergunta, eu diria que é o mesmo quando a gente pergunta para as pessoas qual é o seu sonho. Eu não percebo, não consigo ouvir das pessoas falarem de sonho. As pessoas falam de objetivo. Aí eu falei, não estou te falando qual é o seu objetivo, qual é a sua próxima meta, qual é o seu sonho. O porquê? Porque geram muros ao invés de pontes. Porque se você coloca um objetivo e ele é muito difícil, já começa a se esbarrar. Agora, se eu vou no sonho é permitido errar. Então, eu ganho mais suficiência, eu ganho mais independência para seguir. Isso é importante, gerar autonomia em cada um de nós, né? E baixando o julgamento. Não me importa mais, porque com esse avanço das redes sociais, também isso intimidou muito as pessoas. Então, as pessoas elas começaram a ter medo de se expor pelo julgamento. Então, faça, simplesmente faça. Hoje eu costumo dizer, quer dar dislike, faça o que você quiser. Porque o que eu quero é fazer. Eu quero ser eu e poder mostrar o meu talento. Isso vai agradar algumas pessoas e não vai agradar outras pessoas. Sim. E isso é o nosso presente. Nós estamos falando de um lado do empregado, vamos dizer assim, das pessoas, né? Pessoa física, vamos dizer assim, professora. Sim. Do outro lado, as empresas, elas se tornaram mais empáticas, se é que esse é o termo, né? Elas têm tido mais empatia com os seus funcionários nesses últimos tempos, porque muito se ouve falar de engajamento e conexão, e são duas coisas diferentes, né? Eu diria que algumas empresas, né, as que não entraram ainda, né, não entenderam, estão começando a entender. Fiquei muito feliz com os noticiários que eu vi recente de duas grandes empresas aí do mercado e que eram tidas como empresas voltadas a resultado e que mudaram a sua diretoria de RH, contratando pessoas, né, uma nova diretora para lidar e inclusive uma nova posição para lidar com inteligência emocional e desenvolvimento, porque as empresas têm departamento pessoal, RH administrativo, e tem um outro equívoco que me faz lembrar a sua fala, né? As empresas adestram, elas não treinam. Adestramento é diferente de treinamento, né? Então, hoje, né, com tudo que está acontecendo nessa transformação digital, se a gente pensar nessa pessoa 5.0, ela está sendo exigida disso algo que não foi lhe ensinado. Aí é que tá. Então, se ela está tendo empatia, eu diria algumas perceberam a necessidade, até para crescerem. Porque muitas estão saindo do mercado. Por quê? Porque o público que compra, digamos, o consumidor, o ouvinte dela, ele pede isso. Isso é uma necessidade hoje de engajamento para que elas continuem vivas. E hoje, se não tiver isso, essas empresas vão acabar simplesmente se desfazendo, perdendo a sua essência. Que essencialmente hoje essa transformação cultural é importante para a evolução econômica e social, não só do país, mas do globo, se a gente pensar, né? Então, isso, se as empresas estão tendo mais empatia, algumas sim. Outras estão demorando a entender. Então, estão tendo altos custos de transação, ou seja, alto esforço para baixo resultado e continuam achando que precisam dar tarefas. Dar tarefas não significa ter pessoas engajadas. Dar tarefa significa que alguém vai cumprir uma ordem, mas não que ele sabe o porquê ele está fazendo. Que hoje não adianta você ser 100%. 100% é pelo que você está sendo remunerado. Hoje, o diferencial da pessoa na empregabilidade é você ser 110, 130. E não significa fazer mais. Significa olhar mais, ouvir mais. Ou seja, além do que eu te peço, o que você é capaz de me entregar. Então, você tem uma visão maior, você tem uma audição maior, e com isso você vai ter uma contribuição muito maior, principalmente no estratégico. E, Andréa, nós estamos falando, então, dessa pessoa 5.0, né? Falando das novas gerações.
você falou, né? As pessoas são condicionadas a ser uma coisa. Então, lá com seus 18 anos, precisa passar numa universidade, seguir uma carreira, né? O que você diria, então, para essas novas gerações e para os pais, principalmente, que às vezes ainda têm esse conceito de terminou o colégio, precisa entrar na faculdade? Eles precisam ter mais experiência de vida, né? Você sabe que o meu doutoramento é justamente em cima disso, e eu tenho um projeto, se fosse se eu tivesse autonomia hoje, tá bom? Vamos brincar que eu tenho aí essa autonomia no meio da educação. Mas eu voltaria um pouco atrás e antes de colocar, né, eu pegaria um pouco dessa cultura europeia ou americana de não introduzir direto esses jovens numa universidade, porque eles nem têm maturidade para entender realmente qual o seu talento. Então, de repente, uma grade no meio disso que faça com que eles desenvolvam esses talentos, ou seja, que ele perceba o que ele pode ser bom antes dele escolher. Então, essa ansiedade do pai, da mãe, do jovem, faz com que hoje a gente tenha um índice gigante de pessoas que são infelizes nos seus postos de trabalho. A gente tem um outro índice muito grande de pessoas entre 40 e 50 anos mudando de áreas, porque nunca foram felizes nas que estiveram. E a gente tem um índice gigante, né, aumentando de depressão e que vem muito, né, se a gente pensar no índice de burnout, que é a depressão, aí o esgotamento voltado ao trabalho, muito por essa saturação, essa depressão psicológica voltado a eu não gosto de fazer isso, mas sou obrigado a fazer. Então, eu diria aos pais e até às pessoas, né, esse realmente é um projeto, aí eu falo em sonho, né, mas que eu estou desenhando e que eu colocaria uma lacuna no meio disso, que fosse instrumentalizada e que as pessoas poderiam experimentar os seus talentos para aí sim, isso se faria ali em 2 anos e aí sim essa pessoa, ela estaria apta a fazer uma escolha na sua universidade. É muito difícil, né, no meio de uma puberdade ou no meio ali de uma transição que a gente está deixando de ser adolescente, tomar decisões de adulto. Então é importante você experimentar, é importante, mas você não ficar no ócio, você ter algo oficializado, algo intitulado, desenhado, que você cumpra aquilo, mas que aquilo te permita desenvolver essencialmente quem você é, o seu talento. Perfeito. A professora Andréa Deis, gestora também de carreiras, agradeço a sua contribuição hoje ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada, bom dia. Bom dia, foi um prazer estar com vocês. Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, usou a tribuna da Alesp para mais uma vez cobrar da Secretaria Estadual de Educação o fim das obras da Escola Estadual Coronel Siqueira de Moraes, na região central de Jundiaí. Isso porque, em vez de melhorar as instalações para favorecer o processo de ensino e aprendizagem, a Diretoria de Ensino de Jundiaí está desativando salas de aula e espaços pedagógicos com o objetivo de se instalar no local, segundo o parlamentar. Para ele ainda, em vez de construir um prédio ou alugar um espaço para o funcionamento de burocracia, o Estado está dividindo ao meio uma escola centenária. Isso não é uma coisa boa, tem que ser investigado, afirmou o deputado Carlos Gianazzi na tribuna, que já comunicou os fatos ao Ministério Público Estadual. Já a Diretoria de Ensino ocupa desde 2001 7 salas de aula no Siqueira de Moraes. Na ocasião, não houve resistência da comunidade escolar em ceder o espaço que antes abrigava o núcleo de formação, que já era esperada uma compensação em investimentos. O deputado admite que a comunidade foi aberta e consensual, imaginando que haveria então uma contrapartida de qualidade para as crianças, adolescentes, professores e também os dirigentes, mas não foi isso que presenciaram desde então. Sendo assim, a comunidade não permitirá que a escola sofra mais uma incursão do Estado. Tudo isso fala do deputado Carlos Gianazzi na tribuna. Se a reforma for levada adiante, a escola vai perder mais 4 salas de aula: o laboratório, a sala de artes, a biblioteca e também a cozinha. Também estarão comprometidas as salas dos professores, da direção e da coordenação, além de metade do pátio, alertou o deputado Carlos Gianazzi no uso da sua palavra aqui na tribuna, no plenário Juscelino Kubitschek. Mais notícias aqui no Jornal da Rede Alesp, notícia internacional. O Reino Unido começou hoje
a vacinar a população contra o novo coronavírus. E Margaret Kinan, de 90 anos, foi a primeira pessoa do mundo a receber a dose da vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech. Em entrevista a uma emissora local, ela disse que é um presente de aniversário antecipado e que ela se sente, então, privilegiada. O governo britânico, nessa primeira etapa, vai vacinar idosos e seus cuidadores, além dos profissionais de saúde. São 800 mil doses que serão aplicadas em 50 hospitais, já selecionados anteriormente pelo governo do Reino Unido. Até o final de dezembro, o sistema de saúde aguarda mais 10 milhões de doses por lá, mas que o ritmo de distribuição vai depender da entrega, claro, já que a vacina vem da Bélgica. O Reino Unido é o país com mais afetados pela Covid-19 na Europa, com quase 62 mil óbitos e 1.700.000 casos confirmados. Então, nesta terça-feira, 8 de dezembro de 2020, uma grande notícia e um marco histórico mundial, né? No Reino Unido, começando a vacinação contra a Covid-19. Continuando por aqui no Jornal da Rede Alesp, o INPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, deflagrou ontem nova etapa da Operação Olhos de Lince aqui na capital paulista. A fiscalização contra irregularidades em postos de combustíveis teve a presença do secretário da Justiça e Cidadania, o Fernando José da Costa, e participação das equipes de fiscalização da Secretaria de Fazenda e Planejamento, da Polícia Civil, da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e também do PROCON. Segundo nota à imprensa, o IPEM disse que fiscalizou de janeiro a novembro de 2020 cerca de 400 postos de combustíveis aqui no estado de São Paulo, onde foram verificadas 5.820 bombas e foram reprovadas 1.009 delas. Os fiscais do IPEM de São Paulo verificaram 97 bombas de combustíveis e encontraram erros em 26 delas, totalizando 27%, então, com emissão de 17 autos de infração. Além disso, também foi observado violação do plano de selagem do instrumento, entre outros. No total, foram fiscalizados 8 postos de combustíveis e encontradas irregularidades em 5. Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp. Só para finalizar essa notícia, além de autuar o estabelecimento, o IPEM apura a responsabilidade da oficina encarregada da manutenção das bombas de combustíveis. Caso seja comprovada a participação da oficina na fraude, é revogada a sua autorização de manutenção de bombas de combustíveis. Seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp, mais entrevista por aqui para você que está ligadinho em casa. Conversamos agora com Henrique Ademar Marques Júnior, secretário do Turismo do município litorâneo de São Vicente. Boa tarde, secretário, tudo bem com o senhor? Secretário, vamos reestabelecer então a conexão com o senhor e o áudio, mas nesse momento de final de ano, dezembro chegando, festas de final de ano, é importante repercutir aqui no Jornal da Rede Alesp com as cidades litorâneas, que devem ser as mais impactadas nesse momento, e de como o turismo vai cuidar dessas pessoas nesse momento, juntamente também com as outras pastas. E já a gente faz a reconexão com o secretário de Turismo da cidade de São Vicente, o Henrique Ademar Marques Júnior, mas por enquanto seguimos aqui no Jornal da Rede Alesp. Ele já está de volta, estão me avisando aqui. O secretário já está de volta. Boa tarde, secretário. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com vocês de São Vicente. Secretário, nesse momento de pandemia, né, nesses últimos meses, qual foi o impacto do turismo na cidade do senhor? O impacto foi grande, né? Desde o início da pandemia, que a gente sabe que o turismo foi afetado não só aqui na nossa cidade, como na Baixada inteira, como no mundo, né? Então, percebemos que houve um grande impacto aqui no que relaciona
aos visitantes e à própria população. E nesse período, secretário, quais foram as principais ações, então, da secretaria frente ao turismo, que também ajuda muito no desenvolvimento econômico da cidade? A nossa secretaria também nós sofremos, devido às chuvas que vocês devem ter visto nos noticiários, um pouquinho antes da pandemia, em março, né? A nossa cidade foi acometida com vários deslizamentos de terras, então que a gente teve que também impedir que os turistas fossem em alguns lugares, como no nosso parque ecológico, porque houve um escorregamento dos morros, então a gente não conseguiu, até agora, ter abertura desses pontos turísticos. Nós, no início, deixamos os nossos postos de informações turísticas, né, com alguns funcionários para orientação, as praias foram fechadas, a Guarda Municipal orientando as pessoas que no início ainda não tinham a noção da pandemia e gostariam de fazer seus esportes, de colocar sua cadeira de praia, tudo. Isso foi um trabalho educacional naquele instante. Posterior a isso, a gente percebeu que houve uma queda no número de casos, né? E que a gente conseguiu restabelecer algumas regras novas para que as pessoas pudessem ir às praias, ir em alguns locais da cidade, porém com distanciamento, com uso de máscaras, com álcool gel, como todos nós aprendemos aí no decorrer desse período de pandemia. Porém, em reunião com o Condesb, né, das 9 cidades litorâneas, ficou estabelecido que não poderia ter mais ônibus de turismo, que os hotéis ficariam fechados, segundo essa nova fase que o governo do estado nos mostrou, que é a fase amarela. Então, nesse momento, novamente o turismo está sendo afetado pelo fato da pandemia estar aumentando os números de casos novamente. E, secretário, a partir do momento em que nós tivemos, então, uma reabertura econômica, como funcionou, então, para o turismo aí na sua cidade, em São Vicente? Lembrando, né, São Vicente é uma cidade litorânea. Isso, com a reabertura do comércio, né? Na verdade, eu acho que a pandemia mexeu com a economia de todos, né? Então, com a reabertura do comércio, os comerciantes, os empresários tiveram que se adaptar, tendo distanciamento, tudo isso. Só que nos finais de semana, tanto nós do turismo, quanto a Secretaria de Trânsito, quanto a Guarda Municipal, tivemos um trabalho árduo de orientação, né, de conscientização das pessoas. Isso fez com que praticamente 40%, né, da economia dos comerciantes da região caíssem, né, diminuíssem. Porém, não impediu, como logo lá no início, que eles ficassem com as portas fechadas. Só tinha aberto aqui as padarias, os supermercados, tudo. Hoje, já temos o comércio funcionante, porém, com essas novas regras. Secretário, justamente com a reclassificação de todo o estado de São Paulo para a fase amarela, nós estamos chegando num período de férias. O que vocês pensaram com relação ao acesso às praias aí da região? O senhor pode nos falar agora aqui? Trabalho conjunto com a Guarda Municipal, com orientação também e com o Condesb, que estão restabelecidas as regras que as 9 cidades tomarão. E nesse momento, o que eu posso passar para vocês é que não haverão queima de fogos nas cidades para evitar o tumulto, a aglomeração, não haverão os shows nas praias, os shows de verão, as atrações de verão, isso para tentar inibir um pouquinho o acúmulo das pessoas, né? A gente sabe que vamos enfrentar aí uma grande dificuldade, porque existem pessoas que acreditam na pandemia e a respeitam, e existem pessoas que não acreditam e não a respeitam. Então, nós não queremos ter um modo punitivo, porém, temos que pensar na população em geral, né? E principalmente na nossa cidade, que vai receber aí
quase mais de 1,5 milhão de pessoas no final do ano, para que também a nossa cidade não seja afetada com novos casos aí de coronavírus, porque também não teremos a unidade hospitalar para atender todos. Então, isso daí já está sendo orientado, principalmente as agências de turismo, as agências de transportes, que trazem para nós. Tanto é que nós não estamos tendo liberação de ônibus e provavelmente não haverá uma liberação desses ônibus para cá, para a nossa cidade. Santos também já adotou essa medida, porque Santos não tem liberação de ônibus, o ônibus de turismo pode entrar, na nossa cidade não, tem que pedir autorização com 24 horas de antecedência, e nós não estamos estabelecendo nenhuma liberação de ônibus de turismo nesse momento. Além disso, não é, secretário? Nós temos as pessoas que têm casa na cidade de São Vicente, que não são de São Vicente, tem aquelas casas famosas de veraneio, né? Não tem como impedir essas pessoas de entrarem na cidade. E, mais uma vez, o senhor imagina que elas precisem ter ainda a consciência de que elas estão saindo da sua residência oficial, indo para a cidade, para uma outra cidade, com as pessoas que vivem lá. Mais uma vez a gente cai nessa questão de consciência, né? Que nem sempre é fácil. Ele, na sequência, o secretário Henrique Ademar Marques Júnior, secretário de Turismo do município de São Vicente. Agora sim, o senhor escutou a minha pergunta, secretário? O secretário já volta aqui no Jornal da Rede Alesp, e a gente está repercutindo uma questão muito importante, principalmente nesse final de ano, não é? Muitas cidades litorâneas, Litoral Sul e Litoral Norte paulista, vão receber pessoas porque tem casas que moram, que as famílias, os familiares moram nesses locais litorâneos e vão para lá passar as férias, né? Então, essa é uma pergunta muito importante para o secretário de Turismo. Como vocês pensarem, então, em conversar com essas pessoas que moram aqui em São Paulo, no interior, e têm casas de veraneio aí em São Vicente? Como cuidar da consciência das pessoas, né? Na verdade, o nosso prefeito já está conversando também com a equipe da Ecovias para que essas pessoas sejam orientadas também pela estrada, pelo pedágio, né? Que os riscos que correm na nossa cidade quanto na sua cidade de origem, né? Então, para que não façam coisas que estejam fora das orientações da pandemia. Então, esse é um aspecto. Segundo a Secretaria de Comunicação, também tem colocado aí nas redes sociais, tem colocado para as pessoas, até na nossa secretaria, no nosso site, tudo, algumas recomendações para que as pessoas cheguem à nossa cidade e sigam as regras estabelecidas devido à fase amarela aí da pandemia. Perfeito. Te agradeço, secretário Henrique Ademar, do Turismo da cidade de São Vicente. Canal sempre aberto para o senhor conversar com a população. Muito obrigada. Obrigado a todos aí. Notícia, destaque, né, do noticiário desse segundo bloco. O governo de São Paulo recebeu 600 litros a granel, que correspondem a 1 milhão de doses da vacina Coronavac. Com a remessa de quinta-feira passada, o deputado Edmir Chedid, do Democratas, membro da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, informou que o estado passa a contar agora com 1.200.000 doses da vacina contra a Covid-19. O parlamentar explicou que esta é a segunda remessa. A primeira foram 120.000 doses prontas. O estado deverá receber 46 milhões de doses, sendo 6 milhões já prontas para aplicação e outras 40 milhões em forma de matéria-prima para a produção da fábrica lá do Instituto Butantan. Jornal da Rede Alesp. O nosso Jornal da Rede Alesp, informando você tudo o que acontece aqui no Legislativo Paulista, vai para um outro rápido intervalo. A gente volta em instantes com muito mais informação para você. Não saia daí, não. Você acompanha Jornal